Glória a Jesus, sou o irmão Vicente, popular Naldo, glória a Jesus, glória a Deus. O sonho de José, uma história medieval, uma história há mais de 1500 anos atrás. Vou contar para vocês, glória a Jesus, vou fazer um resumo dessa história, glória a Jesus. José estava procurando seus irmãos e encontrou um homem. Um homem disse: os seus irmãos, não estão aqui, estão em Natã, glória a Jesus. E chegando José no lugar, os seus irmãos falavam assim: vem um sonhador, ali vem um sonhador, já vem um sonhador. Brabo eles falavam: lá vem um sonhador, o sonhador. E logo eles pegaram José, jogaram numa cisterna, glória a Jesus, bem funda, glória a Jesus. Aí ali estava passando, aleluia, estava passando os medianitas, glória a Jesus. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Ali estava passando, glória a Jesus, os medianitas, glória a Jesus. E logo eles venderam para os midianitas José como escravo, aleluia, glória a Jesus. Eles pegaram as suas vestes, mataram ali, glória a Jesus, um bode, aleluia, e melaram no sangue as suas vestes, glória a Jesus, e levaram, aleluia, glória a Jesus, para os seus pais ali, levaram a veste do menino melada de sangue e disseram para o seu pai Jacó, glória a Jesus, para o seu pai Jacó, o seu filho foi morto, aleluia, o seu filho foi morto, aleluia, por uma besta fera, aleluia, glória a Jesus, um animal silvestre, comeu o seu filho, aleluia, devorou o seu filho, aleluia. Jacó chorou, chorou, rasgou as suas vestes, seus filhos o consolaram, aleluia. E Jacó pegou as suas vestes, a veste de José, e enterrou, aleluia, glória a Jesus, sepultou, aleluia, José. Mas José foi vendido para o Egito. José foi para o Egito, vendido como escravo, chorando ali, aleluia. Ele foi amarrado, aleluia. E a história diz que ele foi puxado pelo camelo, aleluia, glória a Jesus, para o Egito. José, os midianitas levaram José ali para os midianitas, aleluia, glória a Jesus. A história disse. E José, ali os midianitas venderam José para Botifar. Botifar apresentou José para o rei Nabucodonosor, aleluia, para o rei Herodes, aleluia, o rei Herodes ficou com José. José ficou como escravo. José vendia ali, José não vendia, melhor, José fazia de tudo. Se fosse para vender, ele tinha que vender. Se fosse para trabalhar, ele tinha que trabalhar. Ele fazia lajota, fazia tijolos, aleluia, ali. Tudo que José fazia era prosperado. Tudo que ele fazia era um homem próspero. Um homem, tudo que ele fazia prosperava. O jovem José. Chegou um dia que a mulher de Botifar viu ele trabalhando, achou graça nele. Falou assim para Botifar: eu quero esse homem na minha casa, no palácio, para trabalhar para mim. Aí ele foi convidado, começou a trabalhar e venceu ali. Chegou um dia que ela achou graça nele. Quis se deitar com ele, mas quis se deitar com ele, ele não aceitou. Ela rasgou as suas vestes, chamou seu marido, mostrou as vestes rasgadas, glória a Jesus, dele. Então ele foi, Botifar prendeu José, aleluia, na prisão, aleluia, glória a Jesus. Ele foi preso, glória a Jesus. Continuando a história, glória a Jesus, de José, aleluia. Continuando a história de José. José foi preso no cárcere, foi preso na prisão, ficou preso por um tempo, eu não sei o quanto tempo, quem sabe 5 anos, quem sabe 10 anos,
20 anos, mas a sentença eu creio que era de 20 anos, aleluia. Glória a Jesus, é assim que eu creio, aleluia. O copeiro sonhou um sonho e contou para José. José disse que, aí José decifrou, José falou, daqui 7 dias você voltará trabalhar para o rei, aleluia. Vai servir ao rei, glória a Jesus, glória a Jesus. E o outro rapaz teve outro sonho, o zelador sonhou também um sonho. E José falou, em 3 dias você será morto, aleluia. Glória a Jesus. José decifrou o sonho do zelador. Glória a Jesus. José voltando, o rei teve um sonho. O rei teve um sonho, melhor. O rei teve um sonho, desculpa. O rei teve um sonho. E começou, ele ficou perturbado, perguntando o que será. Eu sonho com as espigas magras. A magra engolia as gordas. O que será, meu Deus? O que será esse sonho? Esse sonho. E perguntou para perguntou para todo mundo do palácio. Ninguém conseguiu decifrar. Glória a Jesus. Passou um tempo, 6 meses, ele teve outro sonho. Sonho com 5 vacas, 7 vacas magras e 7 gordas. As 5 magras engoliam as gordas. Eu não sei o que significa esse sonho. O rei preocupado. O rei preocupado. Aí o copeiro falou assim, ó. Tem um rapaz que decifra sonho lá no cálice, na prisão. Na prisão, ele mandou chamar José. Resumindo a história, José foi chamado, chegou na presença do rei. E o rei contou a história. Eu sonhei com 7 espigas magras e 7 espigas gordas. O que é? Eu sonhei com 7 vacas magras e 7 gordas. As magras engoliam as gordas. Meu Deus, o que será? O que será, meu Deus? Ele falou assim, você decifra sonho, né? Você é o cara. E José disse, eu não, mas meu Deus sim, ele pode me revelar. Ele orou, José. Deus respondeu que era 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, aleluia. E José revelou para o rei, nos 7 anos de fartura, a gente tem que colher tudo que a gente colher, tem que pôr no estoque, tudo, para os 7 anos de miséria, aleluia, para a gente suprir os 7 anos de miséria, porque na terra não vai dar nada depois, né, dos 7 anos de farturas. Glória a Jesus, glória a Deus, diz a história, as escrituras, glória a Jesus. O rei falou assim, ó, não tem ninguém aqui que eu possa confiar, então vou pôr você como governador, aleluia. Bora, José virou governador, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Diz a história diz aqui, uma história maravilhosa, glória a Jesus. José virou governador do rei Faraó, glória a Jesus, melhor, não Nabucodonosor, é o rei Faraó, glória a Jesus. Seus irmãos vieram comprar comida no palácio, glória a Jesus. José vendeu comida para os seus irmãos, glória a Jesus, e colocou um objeto dentro dos cereais, aleluia, dos seus irmãos, aleluia. Quando os seus irmãos estavam de saída do palácio, glória a Jesus, glória a Jesus. José prendeu os seus irmãos, aleluia, e revelou que ele era seu irmão, que eles tinham vendido. José, aleluia, se revelou, eu sou seu irmão, que vocês, aleluia, venderam, aleluia, como escravo, glória a Jesus, glória a Deus. José ficou com seu irmão Benjamim, aleluia, com seu irmão Benjamim, e mandou os seus irmãos irem buscarem a sua mãe, o seu pai e seus irmãos, glória a Jesus, glória a Jesus. Aí conclui o sonho de José, as 11 estrelas e a lua e o sol, glória a Jesus, se inclinaram perante José, glória a Jesus, concluiu o sonho, glória a Jesus. José não tinha um sonho de ser chefe da família, aleluia, glória a Jesus, mas sim, Deus confiou em José, porque José contava tudo para o seu pai, tudo que acontecia na lida, tudo que acontecia no deserto,
aleluia, José contava para o seu pai. Seus irmãos estavam fazendo um serviço errado. José contava para o seu pai. Seus irmãos estavam, né, se escandalizando. José contava para o seu pai. Então, José, Deus achou graça em José. Pôs José como governador do Egito. Essa é a final da história maravilhosa para vocês, o sonho de José. Glória a Jesus, você não vai além dos seus sonhos. Continue estudando, continua estudando, você não vai além do seu sonho, continua estudando. Glória a Jesus. Um abraço para todos. Glória a Jesus. Vicente Eloy da Silva, o popular Naldo, né? Naldo. Glória a Jesus. Ficam todos na paz. Um abraço para toda a igreja e todos aqueles que estão curtindo o meu trabalho, glória a Jesus, na internet. Um abraço para todos. Amém. Glória a Jesus.